Olá pessoal, tudo bem? Professor Leonardo Leal. Hoje eu vim falar aqui sobre uma coisa relevante que é o prazo para reclamação de situações de vício. Eu sei que você já sabe, mas é sempre importante lembrar, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ele trabalha com um duplo sistema de responsabilidade civil. Eu tenho o regime de responsabilidade civil de vício do produto ou do serviço e o regime de responsabilidade civil por fato do produto ou do serviço. No regime de responsabilidade civil por vício do produto ou do serviço, eu vou ter aí uma dinâmica de solução para aquelas situações em que eu tenho ou um vício de qualidade, quando o produto ou serviço não funcionam adequadamente ao fim que se destinam, ou pior ainda, até colocam o consumidor em alguma situação mais arriscada, alguma situação de um risco mais elevado em razão de um problema no seu funcionamento, um funcionamento imperfeito, um funcionamento incompleto, um funcionamento que destoa daquilo que foi efetivamente prometido ao consumidor, que não atende àquela legítima expectativa gerada no consumidor. Existe também o chamado vício de quantidade, que é quando eu tenho uma disparidade entre aquilo que foi informado ao consumidor, e pode ser no rótulo, na embalagem, manual de instrução, enfim, informação dada por um atendente, por um vendedor. A informação pode constar de qualquer local do contorno da relação de consumo, mas o fato é, há uma disparidade no aspecto quantitativo entre aquilo que foi informado e aquilo que foi efetivamente entregue ao consumidor. Nessas situações eu vou estar diante de um vício e o código vai ter um regime de solução para isso, especialmente ali nos artigos 18, 19 e 20. Já no regime da responsabilidade civil por fato do produto, também chamado aí de acidente de consumo, alguns autores gostam de chamar de defeito, porque o código utiliza essa nomenclatura, responsabilidade por defeito, fazendo essa distinção entre defeito e vício. Nesse outro regime de responsabilidade, não, eu vou ter uma circunstância, uma situação mais grave, que é quando o consumidor sofre um dano efetivo. Então, dentro de uma relação de consumo, no contexto de uma relação de consumo, a utilização daquele produto, a utilização daquele serviço causou um dano concreto ao consumidor, gerou um dano efetivo ao consumidor. E aí você vai ter um modelo de reparação. O fornecedor poderá ser condenado a indenizar o consumidor por conta desse dano que lhe foi causado. E aí esse regime vai estar tutelado ali no código, especialmente nos artigos 12, 13 e 14. As dinâmicas são bem diferentes, a gente até já abordou eventualmente isso em outros vídeos, e a gente vai seguir falando ainda dessa temática, uma temática que causa uma certa confusão, às vezes as pessoas tendem a ter uma aplicação equivocada, tanto por parte de advogados, como também de magistrados, né? As pessoas mesmo leigas, aquelas que não são do universo do direito, essas que muitas vezes têm uma dificuldade mesmo de entender as diferenças entre esses dois regimes, esses dois modelos, mas nesse vídeo eu vou explorar um ponto específico dessa diferença, que é aquele que diz respeito ao prazo para o exercício de reclamação. Então, naturalmente, como vocês também bem sabem, nenhum direito é eterno, nenhum direito vai durar para sempre. O consumidor ele vai ter um prazo específico para poder pleitear aí a reparação do seu dano ou a solução do seu vício. E esses prazos são regulamentados pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. No caso de vício, repetindo, quando eu tenho lá um funcionamento imperfeito, incompleto ou uma disparidade quantitativa, o prazo para o exercício de reclamação do consumidor é considerado um prazo decadencial. E aí este prazo vai estar previsto no artigo 26 do CDC. Ele vai ser de 30 dias para os casos de produtos ou serviços duráveis e de 90 dias para os produtos e serviços duráveis. Veja, eu me equivoquei. Ele é de 30 dias para os produtos e serviços não duráveis e de 90 dias para os produtos e serviços duráveis. Qual a diferença entre os produtos e serviços duráveis e não duráveis? Bom, os produtos e serviços não duráveis são tidos como aqueles que se extinguem ao ser utilizados. Então, eles não têm uma durabilidade, eles não podem cair em uma reutilização, por exemplo. Então, o alimento é um exemplo de um produto não durável, até por ser perecível, né? Um serviço, como por exemplo um serviço de massagem, pode ser um exemplo também de um serviço não durável, porque são situações em que, ao consumir, ao utilizar, o produto ou serviço já vai deixando de existir. Nessas situações, o prazo do consumidor exercitar a reclamação é um prazo bem mais exíguo, bem mais enxuto, é o prazo de 30 dias. O consumidor tem 30 dias para exercitar aí seus direitos reclamatórios
e exigir que o fornecedor sane ali aquela situação de vício. Já quando eu tenho um produto durável, o prazo é um pouco maior, o prazo é de 90 dias. Então o consumidor tem 90 dias para exigir que o fornecedor repare a situação de vício. É muito importante dizer também que a responsabilidade por vício, ela é solidária entre todos que compõem a cadeia de fornecimento. É a lógica do artigo 3º do CDC, combinada com o artigo 18. Então todos que participam da cadeia respondem. Para quem me acompanha lá no Instagram, sabe até que recentemente eu postei um caso que o STJ julgou, onde ele reafirmava justamente isso, a responsabilidade de toda a cadeia de fornecedores, inclusive o comerciante, no caso de uma situação de vício. Agora, desde que naturalmente a reclamação seja exercida nesse prazo de 90 dias. Há uma última diferenciação que eu preciso fazer, que ela é muito relevante, que é a seguinte: eu vou ter ainda modelos diferentes de apresentação desses vícios. Eu posso estar diante de um vício que é chamado aparente ou de fácil constatação e de um vício que é chamado de vício oculto. O que os diferencia justamente é a facilidade da sua percepção. Então, o vício aparente e de fácil constatação é aquele que eu identifico a partir da utilização regular, da utilização usual do produto ou serviço. Ele é vistoso, ele é evidente. Já o vício oculto é aquele que não é tão rapidamente perceptível, ou às vezes ele vai ser percebido apenas em um modo específico de utilização daquele produto ou serviço, que nem sempre é demandado pelo consumidor e por isso ele pode passar por despercebido durante um certo tempo. O prazo de 90 dias aí, ou de 30 dias, ele começa, no caso de vício aparente, a partir da entrega do produto ou da prestação efetiva do serviço. E no caso de vício oculto, a partir da manifestação efetiva desse vício. É claro que no vício oculto eu vou ter sempre uma dificuldade aí, que é a de identificar se realmente é uma situação de vício oculto ou se foi uma situação de um problema que foi absolvido posteriormente pelo produto ou serviço, ou se foi uma circunstância de desgaste, ou ainda se for uma circunstância que até excluiria a responsabilidade do fornecedor de uma culpa exclusiva do consumidor ali no manejo daquele produto ou na utilização ali do serviço que lhe foi prestado. Muito bem? Então essas diferenciações são fundamentais para o exercício reclamatório. A última coisa que eu vou falar é que para exercitar os meus direitos de consumidor, esse prazo de 30 ou 90 dias ele serve para todo o caminho de reclamação. Então eu tenho 30 ou 90 dias para reclamar perante o fornecedor, se for o caso para reclamar perante um órgão de defesa do consumidor, um PROCON, um órgão administrativo, consumidor.gov, e se for o caso também inclusive de manejar a ação judicial. Então é preciso ficar muito atento, pois eu vejo muitas situações em que as pessoas perdem o prazo, e aí lembrando que é um prazo decadencial, para manejar a ação judicial. Às vezes as pessoas se equivocam achando que tem mais tempo, os 3 anos do prazo prescricional do Código Civil, os 5 anos do prazo prescricional do próprio CDC, mas lembrando aí que os 3 anos e 5 anos são para pedido de reparação de danos e não para solução de vício, tá? Evidente que, se eu faço uma reclamação perante o fornecedor, ou se eu faço uma reclamação perante um órgão de defesa do consumidor, o prazo decadencial ele é obstado, ele para de contar. Mas ele é retomado a partir do momento em que eu tenho uma resposta efetiva, a resposta inequívoca, ainda que ela seja uma resposta negativa, ainda que o fornecedor, por exemplo, diga, não vou trocar o seu produto, não vou sanar o seu vício, você não tem direito, ou ainda que eu não obtenha ali um acordo numa tentativa de intermediação do órgão de proteção e defesa do consumidor. Por isso, é muito importante, repito, estar atento à fluência desse prazo, tanto ao tipo de prazo, se vai ser o dos duráveis ou não duráveis, 90 ou 30 dias, quanto ao início da sua contagem, ou seja, se tratava de um vício aparente e de fácil constatação, ou de um vício oculto, né? Quanto ainda aí a essas outras esferas de reclamação que eu posso utilizar, o atendimento do próprio fornecedor, os órgãos de defesa do consumidor, outros órgãos ou instâncias administrativas e o próprio Poder Judiciário. Muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo, espero que ele tenha sido útil, um grande abraço e até a próxima.